Cordiais saudações, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar de geografia e política. Outro dia eu fui denunciado por um pai de um aluno que foi comunicar aos meus superiores que eu estava falando de política e mal de um certo político muito querido aí pelos bolsonaristas, que é o presidente da República. E no final, minha superiora imediata perguntou quem era o professor. Ela sabia quem era, mas o pai do aluno ou da aluna nem sabia quem era o dito professor, ou em que aula isso foi dito. Mas assim, né, os pais dos alunos nunca vieram me procurar quando eu falei sobre o comunismo. E não falei coisas boas sobre o comunismo, não pintei o comunismo de verde e amarelo. Eu, enquanto professor, falei do comunismo tal e qual nos revela a história. Sim, porque geografia está intimamente ligada à história. E eu não dourei a pílula do comunismo, mostrei a União Soviética tal qual era, despótica, tirânica, que não foi boa, que era uma espécie de totalitarismo, da mesma forma que o foi o nazismo e também o fascismo na Itália. Nunca nenhum pai veio me procurar nem para elogiar minhas aulas, nem para dizer, olha, o senhor me feriu falando sobre o comunismo, porque eu sou comunista. Nunca nenhum pai, nenhuma mãe veio falar, olha, o senhor me ofendeu, eu sou italiano, eu sou descendente de italianos, o meu avô ele era fascista e ele disse que o Benito Mussolini só fez bem para a Itália. Nunca vieram procurar, né? Aí, eu estou dando aula de geografia, né, não de ideologia, e estou me atendo aos fatos enquanto professor. Enquanto professor na sala de aula, eu procuro não fazer ideologia nem de A, B ou C. Eu procuro me ater à verdade. A minha busca enquanto professor é a busca dos fatos e da verdade. E aí, assim, estava na sala de aula falando, né, a importância da escola, a importância da geografia e de todas as matérias. Por que é importante a escola? Aí eu disse, né, que é importante estudar para não ser imbecil como certos políticos. E os alunos mesmo identificaram quando eu falei, um certo político que faz isso e isso, nem citei o nome, os alunos mesmos se adiantaram e falaram, Bolsonaro. E falei, olha, porque é isso, né? Eu falei, por que estuda ciência? Para não ser antivacina, como certo político, para não receitar hidroxicloroquina, porque se a pessoa que não tem problema de malária toma hidroxicloroquina como um tratamento precoce, pode vir a óbito. Ivermectina, remédio para verme, não funciona. Isso é a comunidade científica que está falando, não sou eu. E eu só falei assim, a importância de estudar para não ser um imbecil como certo político. E é isso. Eu falei, por que estudar geografia? Isso é porque eu falei, por que estudar ciência? No caso dos antivax. Por que estudar geografia? Para dizer que a Terra é plana. Porque muita gente, né? Agora nós temos um governo, na teoria, temos um governo laico. Na prática é um governo teocrático porque os ministérios, a bancada evangélica cresceu, alguns ministérios estão nas mãos de fanáticos religiosos, como Adamares, o Milton Ribeiro, né? Milton Santos era o geógrafo, progressista. Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, que é pastor, né?
o André Mendonça, que também aí fazia parte dos ministérios do Bolsonaro aí, que agora, né, foi indicado para o Supremo, né, passou aí pela prova da sabatina, o André Mendonça, que também é pastor. Então, né, temos um governo na prática laico, que na prática não, temos um governo na teoria que é laico, na teoria é laico, mas na prática é um governo teocrático, né? E toda essa gente aí, né, que rodeia o Bolsonaro é anti-vacina, era a favor da abertura, era contra o lockdown, contra as vacinas, receitava, né, o próprio presidente receitou hidroxicloroquina várias vezes, enfim. E aí eu falei dessas coisas, né? Então, para que estudar geografia, por exemplo? Para não ser terraplanista, para não dizer, como o guru do presidente, que o guru do presidente, né, que faleceu aí há um mês, o Olavo de Carvalho, para não dizer que é o Sol que gira em torno da Terra, para não ser terraplanista, porque muita gente, para defender a inspiração verbal e plenária do Antigo Testamento, diz que o Gênesis, né, os primeiros 11 capítulos, eles são históricos e científicos. Então tudo que diz ali no Gênesis é verdadeiro. Então o Gênesis diz que a Terra é plana, que tem a abóbada celeste, né? E fora dessa abóbada tem o céu lá, e quando essa abóbada se abre, né? Essa abóbada é assim, quando ela se abre, pode cair água, né? Que foi o que ocorreu no dilúvio. E tem gente que acredita nisso, né? Então gente que nega a ciência, que nega os fatos para defender a Bíblia. Eu falei, e é por isso que os alunos devem estudar geografia, para que não caiam nem nas mãos de políticos, nem nas mãos de pastores, de padres, de rabinos, e seja lá o que for, né? Nem que caiam nas mãos de maus professores, mas que aprendam a usar os instrumentos que lhes são dados pela escola, esses instrumentos de pensamento. E esses instrumentos são a língua portuguesa, são as fórmulas matemáticas, as aulas de geografia, de história, enfim, né? E aí, né, o pai foi me denunciar porque eu falei do político querido, né? Mas assim, se um dia esse pai vier assistir esse meu vídeo aí no YouTube, se ele quiser ir na escola defender o presidente dele, a gente pode fazer um debate. Ele e eu, a gente faz um debate, né, sobre os benefícios do governo Bolsonaro, como esse governo fez o Brasil avançar, como as pessoas se tornaram mais espertas, como ele diminuiu a pobreza, enfim, né? Agora, quer dizer, eu vou falar de desmatamento, que desmatamento cresceu no governo Bolsonaro. Não posso, porque é política e ideologia, não pode. Aí eu tenho que falar, não, o desmatamento cresceu no Brasil no governo do Papai Noel. Porque esse governo de 2019 a 2022 é do Papai Noel. Ah, o desmatamento cresceu no Brasil, né, a Amazônia está virando um deserto, o desmatamento está descontrolado na Amazônia durante esse período de 2019 a 2022, queimadas, aumento do gás carbônico aqui no Brasil na atmosfera, né? E tudo isso é por causa do governo do Coelhinho da Páscoa, porque não posso falar o nome do político querido. Ah, vai catar coquinho, né? Bom, geografia, querendo eu ou não querendo, ela vai falar de política, vai falar da atualidade, porque geografia estuda o espaço terrestre. No espaço terrestre você vai estudar a geografia física, que é a natureza, e você vai estudar a geografia humana, que é a relação do homem com o espaço. Então, eu vou ter que falar de guerras, vou ter que falar de religiões, vou ter que falar de desemprego, de política, de PEA, né, de PIB, de PNB, vou ter que falar um pouco de antropologia, de sociologia,
Não tem como eu não falar, faz parte da geografia, faz parte do currículo. Agora, se o pai é tão sabido, ele vai lá ensinar geografia, né? Ou ele pode vir, ou melhor, ele pode ir à escola e dar uma aula, né? Pessoal, você tem que ensinar assim, 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 mas ele que traga boa referência bibliográfica, referências científicas, né? Pelo mundo afora, né? Catedráticos, sérios, né? Reconhecidos, e aí sim ele pode me ensinar, pode me reprovar, pode me censurar pelas aulas ideológicas, né? Enfim, aula ideológica, né? Enfim, e se ele quiser ir à escola debater, né, defender, ele pode ir também, né? Que eu gostaria de fazer muito um debate para ele sair envergonhado perante os alunos, porque eu teria o prazer de desmascarar esse pai e outros, né, que vem dizer que a minha aula ou as minhas aulas são aulas ideológicas. Pelo contrário, né? Minhas aulas são um misto de geografia, de literatura, filosofia, antropologia, sociologia, um pinguinho de matemática por causa da cartografia, enfim, né? Minha aula tem de tudo, menos ideologia, né? Porque eu procuro a verdade. Às vezes eu posso ser ideológico num deslize, mas nunca é minha intenção, né? Eu procuro ser o mais imparcial possível. E ser imparcial não quer dizer que eu tenho que me calar quando um político faz coisas erradas. Porque quando um político repercute coisas ruins no seu governo que atingem a área da geografia, né? Então eu não posso chegar lá e tapar o sol com a peneira, né? Dizer, olha, a queimada aconteceu, mas por que as queimadas estão crescendo? Por que o IBAMA não vai lá? Por que o Exército não combate o desmatamento? Por quê? Se um aluno me pergunta, eu vou ter que responder. Eu vou dizer, não, olha, o Exército não combate porque o coelhinho da Páscoa não quer. Por favor, né? Olha, e assim, logo já vou terminar esse vídeo, né? Porque já deu mais de 2 minutos. Só quero mostrar que eu não sou um qualquer professor, né? Porque eu sempre estou estudando e trazendo coisas novas e úteis para meus alunos. Então, leio Elisée Reclus. Para quem não sabe, Elisée Reclus foi um geógrafo anarquista, e em seus livros de geografia ele não foi ideológico, né? Procurou ensinar geografia para todos, tá? Esse livro aqui eu já li e fiz uma aula pública, né, na rua sobre este livro, de como a geografia era antes de ser científica, né, antes de ser cooptada pelo positivismo, e como ela se tornou depois desse status de ciência. Aziz Absaber, grande geógrafo, né? Acho que esse pai que me criticou nunca leu uma página de Aziz Absaber. Hazel, que é o pai da geopolítica, né? Que estuda as guerras, as perdas e conquistas territoriais. E Futuan, da geografia humanística. De novo, Aziz Absaber. Então, né, eu não sou um qualquer professor, eu sou um professor que estuda geografia para realmente ensinar geografia e não aluno ser um robozinho a decorar nomes de estados e capitais, né? Porque isso não é geografia, é mera decoreba que não acrescenta nada à vida do aluno. O aluno tem que saber usar a geografia. A aprendizagem se dá quando alguém aprende algo e sabe utilizar aquela coisa a seu favor, em seu proveito. E é para isso que serve a geografia e é para isso que servem todas as matérias da escola. Bom, gostou do vídeo? Deixe aí o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal.
Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aperte, ou melhor, se inscreva no canal. Aperte o sininho de notificações para ser avisado de novos conteúdos. Fui!